Boa noite, povo de Deus. Paz esteja com todos. Coloque a mão no seu peito. Feche os seus olhos. Ore assim comigo. Diga assim: poderoso Deus, aquele que me resgatou, aquele que tem me alimentado, aquele que tem realizado um projeto através da minha vida. Eu venho dizer que sou grato. Eu venho confessar que o Senhor é o Deus que sustenta todas as áreas da minha vida, e que não há razão de eu ter acordado hoje, se não foi para te buscar, para entender o Senhor, o seu plano maior. Então me ajuda, ó Deus, usa a boca do pregador e ministra sobre mim, porque eu preciso da tua direção, preciso do teu despertar. Só o Senhor consegue, só o Senhor conhece os meus receios, sabe das minhas limitações. Então, ó Deus, repreende Satanás e com todo o teu poder manifesta a tua graça neste ambiente, sobre a minha vida, pois eu ligo a minha oração aos céus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Jonas, capítulo de número 2. Jonas, lá no Velho Testamento, capítulo de número 2. O livro de Jonas, embora ele tenha 4 capítulos só, ele é riquíssimo em seus detalhes. Riquíssimo, riquíssimo. Quando você começa a se aprofundar na ideia, na atualização da mensagem que ele traz, é inspirador para todos nós. Então, alguém que, como o salmista diz, num determinado momento da vida ficou aflito, mas que de alguma forma entendeu que o problema não era ao seu redor, entendeu que o problema não eram as pessoas que estavam ao seu redor em si, entendeu que o problema era ele. E às vezes você se questiona, como na canção, como no Salmo, né? Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma? Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Que maravilha. Esse hino é meu despertador pela manhã. Eu sempre troco, mas é verdade. Assim como Jonas, quando você começa a orar a Deus, você tem um deslumbre da verdade. As coisas se esclarecem. A palavra de Deus, ela fala com você. A oração, ela vai trazer essa conexão com Deus. Nós vamos entender isso. Jonas, capítulo 2, apenas o versículo 7. Jonas, capítulo 2, apenas o versículo 7 diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Amém? Assente-se. Que coincidência, que entendido, que curioso. Subiu a minha, quando eu estava aflito, subiu a minha oração ao Senhor no seu santo templo. Aonde que Jonas estava? Aonde? Quando ele fez a oração, ele estava onde? Eu não entendi. Na barriga do peixe. Olha, eu não sei cientificamente se Deus criou um peixe específico para isso naquele momento, ou se ele estava na barriga de uma baleia dessas maiores aí que tem, a maior que existe. Eu não sei. Eu sei que se está escrito na Bíblia, se a ciência existe, é justamente para comprovar os valores bíblicos. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Tá? Então, o livro de Jonas, ele revela muitas curiosidades que me atraem. Por exemplo, o nome Jonas. Você lembra o que significa o nome Jonas? Pombo. Pombo. E qual que é o símbolo do pombo?
Paz? Por que paz? Porque aonde os pombos estão, é porque tem paz, tem tranquilidade. Se você está num ambiente quieto e tem alguns pombos, se os pombos saírem voando, é porque a paz acabou. Se os pombos se agitarem, é porque algum animal, alguma coisa chegou próximo. Então, na verdade, o pombo, ele é um mensageiro. O pombo, ele anuncia o perigo que está vindo. E essa era a missão de Jonas. Uma missão de avisar para Nínive que o perigo estava vindo, que o pecado deles havia chegado até o céu. Mas sabe o que me chama a atenção? Hoje foi um dia de batalhas espirituais. Hoje pela manhã, o culto, até comentei com a Gleice no carro, falei, amor, eu levei essa mensagem pela manhã, parece que eu saí de uma discussão, parece que eu saí de uma briga, porque você sai exausto, desgastado, tamanho nível de batalha espiritual, para entregar uma mensagem de confronto no 3º domingo do mês, que é um domingo de missões. Uma mensagem de despertamento, uma mensagem que naturalmente provoca pessoas a saírem de uma zona de conforto. Porque o que nós estamos observando hoje em dia são mensagens de, não é pastor, é popstar, muitos líderes, ou pode ser coach, ou pode ser pastores, ou seja o que for. Não tenho birra disso, eu quero que você entenda, mas enquanto alguns falam, você tem que ganhar o mundo, você olha, a forma como ganha, Jesus vem e traz uma mensagem de negar a si mesmo. Enquanto uns começam a dizer, enquanto a palavra de Deus diz, Jesus fala, você tem que pegar a sua cruz, negar a si mesmo, você tem que assumir a sua cruz. O que é a cruz? A cruz é o nosso ministério. Porque Jesus veio para a cruz, Ele veio para esse ministério, Ele veio para pagar o preço para mim e para você. Ele veio para isso. Você tem que assumir a tua cruz, você tem que assumir o teu ministério. E essas mensagens dessas pessoas vão trazendo uma ideia de que tudo que eu tenho, alguém está me rodeando para me tomar. Tudo que eu tenho, alguém está me rodeando para me tomar, as pessoas estão de olho, tem os invejosos. Cuidado com essas pessoas que estão ao seu redor. Você é mais. Você é mais. E devagarzinho vai trazendo uma ideia em que você se centraliza. E descentraliza Cristo no negar-se a si mesmo, no tomar a sua cruz. E aquele que quiser ganhar o mundo, perda lá. Aquele que quiser ganhar, aliás, a sua vida, perda lá. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Só que a ideia de alguns é mais ou menos assim. Você tem que viver a vida. Eu não estou dizendo que ninguém tem que deixar. Lógico que você tem que viver a tua vida, a tua família, seja o que for. Mas a forma muito sutil como se traça uma ideia cobiçosa, a forma muito sutil como vai distorcendo a ideia da pessoa, você pode perceber que pessoas que se envolvem nisso, nesse tipo de pirâmide, ideia, pode ser gospel, ou seja o que for, vão se afastando do ministério, vão se afastando de igreja, porque traz uma ideia que é perca de tempo, muitas coisas. E isso, meu irmão, tira a total identidade minha e tua. Tira a nossa total identidade de projeto de vida, a total identidade de missionário. Por quê? Spurgeon sempre diz isso. Sempre dizia, aliás, e ficou registrado. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou é um missionário ou é um impostor. Mas vai trazendo a ideia mais ou menos assim. A ideia que vai trazendo, eu não vou andar com aquele cara ali e nem com aquela de lá. Eu não vou andar com essas pessoas. Por quê? Não quer mudança. Eu não vou discipular. Meu irmão, Jesus discipulou. Jesus andou com cobradores de impostos, com zelotes, com pessoas ignorantes, com empresário, seja quem fosse. Jesus, isso é discipulado, isso é missão. A missão é a adoção. Paulo ia num lugar, 52 igrejas registradas no Novo Testamento que ele fundou. Ele morava ali. Ele mudava-se para ali. Ali ele levantava uma igreja, ele ensinava, ele doutrinava pessoas, ele não abandonava. Ele continuava se correspondendo com essas pessoas, cuidando dessas pessoas. Mas ele adotava. Agora, viva a tua vida. Viva a tua... Quem não quer, não quer. Viva a tua vida. Vai trazendo uma ideia cada vez mais em que você vai se fechando. E o pior,
Assim como Satanás vai trazendo respostas prontas, vai criando defesas, mas o resultado é uma vida sem resultado como deveria. Uma vida sem resultado cristão, principalmente. A característica forte do pombo é revelar a sua sensibilidade ao perigo que está vindo. E a pior coisa é tirar a sensibilidade de um homem e de uma mulher de Deus, se tratando das coisas espirituais. As pessoas se perdendo, as pessoas indo para o inferno, e o profeta com medo. E o pastor com medo de pregar. As pessoas estão indo para o inferno, as pessoas estão acreditando em identidade de gênero, estão acreditando que tem que matar criança no ventre, inocente, totalmente dependente da sua mãe. Ah, porque e se for desse jeito, e se for assim? Primeiro que a criança não tem culpa, e quem único que permite a vida é Deus. E quem está falando isso, pastor? É a a maior instituição do mundo em que adota crianças, que é a igreja. E sabe o que está acontecendo com alguns profetas, com alguns missionários? Eu quero ganhar o mundo. Eu quero isso, eu quero ter dinheiro, eu quero... Tem problema ter dinheiro? Acho que não. Não há problema nenhum o fato de eu e você ter dinheiro e sermos pessoas bem-sucedidas. Eu não estou falando disso. O que eu estou falando é de inverter as prioridades. É de perder a sensibilidade. É de perder o amor pelas almas. E eu falo para você do peso espiritual sobre isso, porque parece literalmente que eu estou gritando com pessoas que não querem acordar. E eu não estou generalizando naturalmente. Sabe quando você vai acordar adolescente meio-dia? Chama uma vez, chama duas vezes, chama três vezes e a pessoa fica se fazendo? Ou aquela outra pessoa, seja quem for, você deve ter alguém na tua memória que chama e daqui a pouco a pessoa fica braba com você, e daqui a pouco a pessoa vira a mesa. Respostas prontas. E faz você se sentir, às vezes, pressionado. Mas você quer o bem. Quando Jesus veio para este mundo, Ele veio despertar essas verdades. Quando Jesus veio para esse mundo, Ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outra observação que eu faço do pombo também, ele é símbolo de brandura, não é? Pombo é símbolo de serenidade, mas o livro apresenta as características de Jonas, contrário ao seu nome. Porque Jonas apresenta um caráter obstinado, presta bem atenção, você sabe o que é uma pessoa obstinada, né? Ele apresenta um caráter irritado, ele apresenta um caráter grosseiro, ele apresenta um caráter mal-humorado, ele apresenta um caráter impaciente, e por se tornar muito nacionalista e exclusivista, ele recusou-se a cumprir a sua missão. Pode ser o barco mais luxuoso. Qual que é a missão de Jonas? Levar o amor de Deus, a salvação de Deus a uma outra nação, deixando claro que Deus ama a todos os homens. A todos os homens. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não é porque eu estou na minha criação, não. A minha criação, ela foi muito simples e foi uma criação, no meu ponto de vista hoje, mesmo com toda a simplicidade dos meus pais, exemplar. Exemplar. A minha mãe nunca veio falar mal do meu pai como pai para mim. O meu pai nunca veio falar mal da minha mãe como mãe para mim. Nunca. E sempre me ensinaram a comer de tudo, embora criança, aquelas fases, aquelas coisas. Só que eu vou falar para vocês, todos nós temos as nossas inquietações. Vou lidar com esse tipo de coisa. Eu não gosto desse tipo de gente. Eu não gosto, eu vou me envolver com esse tipo de coisa. Mas o amor por Cristo, por levar o Evangelho, faz você passar acima de todas as coisas. Seja mau cheiro, seja gente mal educada, seja gente mentirosa, fofoqueira, seja quem fala mal de você, seja quem quer se aproveitar de você. O Evangelho, o amor por Cristo,
O amor pelas almas verdadeiro vai fazer você conviver, procurar manter o bom relacionamento, o bom diálogo, não deixar nenhuma guerra fria acontecer. Isso opa, parece que está tendo uma impressão ali, eu vou lá conversar com a pessoa. Vamos orar, vamos manter o bom relacionamento, vamos deixar Satanás entrar nessa brecha, não. O capítulo 2 de Jonas mostra-nos a estrutura básica do relacionamento dele com Deus. E é o retrato básico de uma vida que decidiu se aplicar a orar. Por isso houve resgate. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma das coisas? Nunca é tarde para orar. Nunca é tarde para orar. Nunca é tarde. Porém, eu não posso fugir das minhas responsabilidades dizendo que eu vou orar. Pastor, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu não vou falar, mas eu só entreguei nas mãos de Deus. E Deus entregou nas tuas mãos, meu irmão. Te deu capacidade, te deu lógica, te deu percepção, sensibilidade. Sabe qual que é a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre Jonas? Primeira questão que me chama a atenção aqui, ele ora nas entranhas do peixe. Na barriga, nas entranhas do peixe. É ali que ele ora. Isso é, o que a gente precisa aprender? Entranhas do peixe não é lugar de oração. Mas ele faz das entranhas do peixe um lugar de oração. E isso já nos tira da cabeça aquela imagem de que, de fato, tem que ter um lugar de oração. Não há problema você, como no filme, ter o quarto de guerra, você escolher um lugar de oração. Isso é ótimo. Eu só estou dizendo que eu não posso ser impedido de orar, independente do ambiente. Você está entendendo? Pastor, só pode se orar se for de joelho. Se não for de joelho, não tem que orar. Não pode. Você está falando com o Todo-Poderoso, você tem que orar de joelho. Mentira! Falta de base bíblica para isso. Pura. Até onde você decide orar neste lugar, esse é o ambiente de oração. Quem faz ser um lugar de oração é quem está dentro deste lugar e decide orar nele. E Jonas decidiu ali, como recurso, no meio das entranhas do peixe, onde decide colocar a sua vida com Deus em dia. Deveria ser um lugar horrível, apertado, agonizante, mal cheiroso. Não foi um lugar favorável, mas Jonas decidiu orar dentro dele, porque eu faço do lugar que eu estou o lugar de oração. Eu não quero que seja lugar de aflição. Eu lembro um amigo do meu pai, eu não estou lembrado o nome dele agora, mas eu soube que ele estava internado com câncer, lá no Hospital Horácio Guettner. Na época eu não tinha carro ainda. Eu peguei o ônibus e fui para lá. Quando eu cheguei lá, ninguém me conhecia direito, eles conheciam de vista, o filho do Fauri, falava assim. Mas eu cheguei no ambiente, todo mundo, quem que é esse daí? E um ambiente de morte, naquele lugar, os familiares ao redor, ali com a máscara de oxigênio, magro, muito magro. E daí, quando eu cheguei, eu falei, opa, tudo bem, vim te visitar. Eles ficaram olhando, mas assim, nunca trocamos uma ideia realmente, os familiares. Mas eu cheguei naquele lugar e eu falei, olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou envergonhado, eu tenho meu jeitão curitibano também de ser, meio encabulado, mas Deus me chamou para vir orar nesse lugar. Deus me chamou para vir entregar recado neste lugar, então eu vim orar, daí uma mulher falou no meio ali, graças a Deus, até que enfim. Porque é um ambiente triste, de morte, mas nós temos que entender que nós temos que levar vida, temos que fazer apelo. Eu orei junto com aquele homem, acho que é Gilmar, se não me engano o nome dele. Eu orei junto com aquele homem e tudo mais. Assim como eu já orei em Biqueira, que eu estava conversando com um cara, chegou outro cara a entregar furadeira, entregar liquidificador, aquelas coisas todas. Eu fiz o apelo para um cara, o cara aceitou Jesus. O outro cara decidiu se internar. Internei o cara, saiu no mesmo dia. Depois a polícia pegou porque ele foi fazer um assalto num ônibus. Mas eu internei ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Pode ser na entranha do peixe. Pode ser na condição mais triste, extrema que você possa estar passando. Ali é o lugar onde você pode se conectar com Deus. O trono dele está dentro de mim. Ele não está distante, ele está em mim.
a minha vida de oração influencia o lugar aonde eu estou. A minha vida de oração pode transformar o ambiente aonde eu estou. Não sei se você já ouviu, já contei a história daquele pastor no Rio de Janeiro, e eu achei muito bonito o testemunho dele. Ele era de uma igreja, e de repente, aquele fermento de fofoca e coisa e tal, fermento de fofoca, veio aqueles escândalos mais cabeludos de fofoca, né, que ele tinha traído a esposa e coisa e tal, e de repente ele foi ficando triste, triste aquela situação toda. Ele foi lá e entregou a credencial dele para a diretoria e falou: eu não quero mais. Muito magoado, saiu da igreja. Saiu de casa. 6 meses depois, ele bêbado, alcoolizado, entrou dentro de um centro de umbanda, casa de Ogum, sentou, nem sabendo onde que estava direito. Sentou. Até as pessoas que estavam ao redor se comoveram, chegaram próximos dele e falaram: o que você quer? E ele respondeu com a voz de choro: eu quero paz. E até eles, comovidos, começaram a fazer os batuques e coisa e tal. De alguma forma, é o que aprenderam. E de repente, um demônio manifesto disse assim, quando foi colocar a mão sobre ele, deu um pulo e falou: esse vaso não é cavalo. Esse vaso aí tem fogo ainda. E disse que os espíritos estavam com timidez, porque ele estava ali. Ele jogou a bebida dele fora. Ele chorou alto e ele disse: Senhor, eu te peço perdão porque eu não confiei no Senhor em permanecer na minha posição. Eu te peço perdão, mas se o Senhor é comigo, que todos esses demônios caiam por terra. Só para avisar, onde era uma casa de Ogum, hoje é uma igreja lá. Porque a nossa oração, a nossa conexão com Deus pode mudar o ambiente onde nós estamos. Você lembra de Sansão? Humilhado, cego. Aonde ele estava? 3.000 dos nobres filisteus. Senhor, eu errei, eu pequei. Mas se pela tua misericórdia o Senhor me dá mais um momento de força, eu me vingo de todos os inimigos aqui. E naquele dia ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Porque Deus o levantou para isso. Sansão significa pequeno sol. Te tipifica força. Deus levantou ele para vingar o povo de Israel, que sofria terrivelmente. O lugar onde eu estou é o lugar da oração. E nesse lugar, Jonas, em oração, coloca suas crises, seus pesares. Se você ler o livro de Jonas, você vai perceber o que eu estou falando. Ele coloca suas dores, seus rancores, sua angústia, seus gritos, seus lamentos. Porque a oração me faz conhecer também quem eu sou, principalmente nas crises. E o segundo ponto que me chama a atenção aqui, para Jonas, nunca passou pela sua cabeça sair daquele lugar. Quem que vai imaginar, meu irmão, sair daquele lugar? Não há um registro que diz que ele tinha uma expectativa de sair daquele lugar. Ele mesmo disse que ele estava na porta do inferno, porque ele sabia da condição de rebeldia dele. Ele está ali, na porta do inferno, mas ele decide orar. Esses tempos atrás, eu orei por um rapaz aqui na igreja. Eu fiz visita para ele. Esses dias eu passei também lá na casa dele. Questões familiares, fingiu que estava tudo bem. Isso é um ato muito impulsivo. Os familiares saíram da casa, ele pegou uma fiação, jogou por cima de uma coluna, enrolou no pescoço dele, chutou a cadeira e ali ele ficou. Só que quando ele enrolou, ele não conseguia falar mais. E daquele jeito, que ele estava daquele jeito, enforcado, naturalmente não conseguia falar nem respirar, ele orou na mente dele e falou: Senhor, me perdoa por isso que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Me perdoa, por favor, me ajuda. Um rapaz que era amigo dele, estava passando e viu que ele tinha entrado um pouco antes na casa dele. E ele pensou: eu vou lá emprestar a moto dele. Entrou na casa e viu ele girando na corda, com a cabeça um tanto roxa já. E de uma forma muito rápida tirou ele dali. Ele orou a Deus, nas entranhas do peixe. E Deus o livrou. No culto que ele veio aqui há um tempo, ele chorou muito. Naturalmente ninguém sabe o que é, nem quem é.
mas chorou muito. Mas ele estava na porta do inferno. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso que a gente precisa entender. Ele ora, porque orar é uma decisão. Ele está dentro do peixe. Humanamente falando, não tem como sair daquilo. Mas ele decide orar. Eu quero que você entenda o que eu estou te levando a entender. O cenário deste homem, a condição dele era condenatória. Impossível converter esse quadro, mas ele vai orar. Porque ele sabe da gravidade do ambiente que ele está. Ele vai orar. Ao mesmo tempo que ele diz que Deus ouviu o seu grito, a sua angústia, ele também vai e diz que Deus o abandonou. Sabe o que é isso? É crise. Ele diz que Deus o ouve, mas ele diz que Deus o abandona. Sabe o que é isso? É crise. Ao mesmo tempo que ele fala isso, ele se contradiz, dizendo também que está na garganta do inferno. E no meio dessa crise, diz que lembrou de Deus no versículo 7 que nós lemos. Eu lembrei do Senhor aqui agora. E em tudo isso, eu quero te lembrar aqui no terceiro ponto. Deus não fica em crise quando eu, em crise, fico. Mesmo que em crise eu fique, e todo atrapalhado eu falo com Deus, Deus não fica em crise. Porque para Deus não pesa os meus atrapalhos quando eu oro, mas o fato de eu estar orando e me abrindo com Ele. Então, meu irmão, não pesa principalmente o que Jonas está falando, mas o Jonas que está falando com Deus, que é o importante. Então Deus não fica em crise quando eu em crise falo com Ele. O importante é ser verdadeiro com Ele. E quando conhecemos as Escrituras, nós teremos rumos melhores na oração. Porque a busca por Deus nos aperfeiçoa nesse relacionamento. E à medida que Jonas vai falando das suas crises, à medida que Jonas vai falando das suas revoltas, dos seus desequilíbrios, que ele vai confessando a sua exaustão, o texto diz que Deus falou com quem? Deus não falou com Jonas? Deus não falou com Jonas? Deus não falou com Jonas. Deus não falou com Jonas. Deus falou com o peixe. Tudo o que a gente espera é que Deus nos responda e fale com a gente depois que a gente fala com Ele. Mas Deus vai falar com o peixe. Interessante isso. Senhor, fala comigo. E Deus já está revolvendo debaixo da terra toda a situação. Deus já está falando com o peixe, Deus já está movendo as águas, Deus está transformando, mexe no país, mexe nisso, mexe naquilo. Por que Deus não fala com Jonas? Jonas não tem noção do que está acontecendo, mas na medida em que ele ora, Jonas vai amadurecendo na sua identidade. Jonas vai amadurecendo no seu propósito de vida. Ele cresce, ele cria raízes, ele se desenvolve. Na medida em que ele ora, ele é tratado, ele é recuperado, ele é estabelecido por essa conexão com Deus. Sem Jonas saber, Deus está conduzindo o peixe. Está acontecendo. Deus não é ansioso como eu e você somos. Terça-feira retrasada, ou passada, retrasada, né? A irmã Luísa veio aqui e falou, pastor, eu preciso de oração, entregou o recado aqui, de oração pelo meu neto, é isso, né? Pelo meu neto, que de bicicleta ele foi atropelado por um caminhão, e o caminhão passou com a roda aqui, estourou a bexiga dele, estourou o rim dele. Quebrou as pernas no osso, aquela gordura do tutano foi todas as partes do corpo, pontos vitais, pulmão, coração, cabeça. Olha a loucura que foi isso. E naturalmente isso aí já é um estado de morto. Pastor, eu quero pedir oração. E daí a filhinha dele parou de falar. Não responde mais, não fala. A última coisa que ela falou foi sobre o papai. Ela está longe do papai, acho que ela tem 3 aninhos. Parou de falar também. E nós oramos aqui, não é? Nós falamos com Deus. Deus respondeu na hora, gente? Sim, é claro. Não. Mas Deus já estava movendo tudo.
ontem, ela agradeceu pela oração, que o rapaz está livre de perigo. Se eu não me engano, ou recebeu alta ou está recebendo alta. Agora. Meu Deus, estourou o rim. Estourou a bexiga. Deus está conduzindo o peixe. Enquanto você está orando, Deus está movendo as águas daqueles outros lugares. Você está entendendo aonde que começa a missão? Apresentando para Deus, na oração. Ele trabalha sem essa limitação. Deus não é ansioso como eu e você. E no final de cada crise nós percebemos que Ele trabalhou o tempo todo como Ele está trabalhando agora. Quando você ora, Senhor, alcança aquele adolescente, Pai. Alcança o meu marido, alcança a minha esposa. Deus está movendo as águas. O fato de Jonas se ligar com Deus fez Deus mover o lugar. E você pode estar em uma condição muito difícil, em um rumo de desesperança, mas se você se ligar a Deus, Ele move toda essa situação. Jonas sabia? Não, né? Como eu e você também não sabemos. Mas nem por isso ele deixou de fazer o que também ele começou. Tem coisas que Deus não vai responder, mas nem por isso nós iremos deixar de orar. Porque no final de tudo Ele é bom e misericordioso, mas Ele nunca será refém da minha ansiedade, Ele nunca será refém da minha vontade. Eu tenho uma expectativa cada vez que oro, uma expectativa de cuidado. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado mais do que eu mereço, e nós precisamos ter a humildade de ir na nossa rotina e entender a respeito disso. Então eu sempre vejo a resposta dEle, de cuidado, quando eu olho para o meu passado. Eu vejo os livramentos, eu vejo o favor dEle, eu vejo as pessoas que Ele envia, as pessoas que Ele coloca no coração algo. Eu vejo isso. A oração me faz ser resultado do cuidado de Deus. Às vezes eu julgo que algo é fundamental para mim, coloco isso em oração e tenho a prova real nele, se isso realmente é essencial para mim ou não. E eu descubro a maneira dEle, o jeito dEle. E o resultado é a salvação de alguém, enquanto eu continuo salvo. Porque Deus vai falar com o peixe, e o peixe vai vomitar Jonas na terra que ele estava fugindo. O peixe vomitou Jonas para a terra onde ele estava fugindo. Jonas estava tentando fugir do projeto de Deus. Jonas falou com Deus. Jonas, na oração, ele falou: Senhor, me devolve lá para Nínive, quero cumprir o teu projeto, nem nada. Mas a vontade de Deus, Deus conduzindo o peixe, colocou ele justamente onde ele não queria estar. Tinha um costume, Nínive ficava na Síria. Um costume que eles faziam com pessoas, ou eles tiravam toda a pele da pessoa, olha só, tiravam a pele da pessoa e amarravam a pessoa numa madeira, ou no chão mesmo, aberto. E durante o dia a pessoa sem a pele ficava no sol, à noite naquele frio, no deserto. O outro costume era enterrar a pessoa e deixar ela com o pescoço, com a cabeça de fora. E ali eles jogavam um mel silvestre. E as formigas do deserto iam consumindo a cabeça daquela pessoa. Olha só. Então, a crueldade era absurda, é isso que eles faziam com os inimigos. Havia alguma mágoa, alguma amargura, alguma coisa em Jonas. Não é tão simples ser profeta assim, não. Não é tão simples ser missionário desse jeito. Só tem um jeito de a gente suportar a terra. Só tem um jeito de a gente suportar a missão. O lugar que queríamos fugir, estamos ali. É tendo uma vida de oração. É tendo uma vida de conexão com Deus. Jonas, sem perceber, está sendo estruturado para pisar em uma terra que ele sempre rejeitou. E é só através da oração que isso acontece. E Deus o leva até onde Jonas não queria estar. Jonas olhava para o lugar com remorso, com vingança. Deus olhava para um lugar com perdão, com cura. Jonas olhava para um lugar com indignação, considerando um lugar indigno. Esse povo não quer mudança, não adianta falar.
tudo traia, não presta. Mas Deus olhava para aquele lugar com salvação. Jonas estava limitado por seu orgulho, por sua vaidade, por sua indiferença. Eu estou bem, eu estou sossegado. Mas olha eles, quem mandou? Mas a Bíblia diz que ele é vomitado como profeta. Você está entendendo às vezes a situação em que a gente pode chegar? A oração nos leva a lugares de salvação, de cura e de mudança. Porque sem oração, nós iremos nos limitar a um lugar de morte. E o pior, estaremos insensíveis com relação a isso. Mais um só. Pois é, né? Deus tem. Aí eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã. Como é que você veio parar aqui? Como é que você veio parar aqui nessa igreja? Como é que você veio parar na condição que você está hoje? Não vem falar para mim que você estava bem. Nenhum de nós estávamos. Não vem falar para mim que estava tudo legal. Lembra do teu passado. Lembra como que estava a tua vida. Como é que você veio parar aqui? Se você não estava nas entranhas do peixe, estava cheirando o peixe pelo menos. De alguma forma Deus me conduziu, Deus te conduziu. Não vem falar. Eu sei que na oração tem as crises. Eu sei que na oração você pode falar, Deus me abandonou. Como um Carlos mimado falar, Deus não ouve minha oração, nem adianta. Tudo que eu não queria aí, parece que quanto mais eu me consagro, Satanás se levanta. Parece que tem mais êxito que eu, olha aí. Mas na verdade a minha oração, a minha ótica precisa estar conectada com a vontade dele, isso é através da palavra. Mas uma pessoa preguiçosa nunca vai entender. Uma pessoa preguiçosa, a mensagem de hoje vai ter um despertar em alguns, mas daqui a alguns dias não vou lembrar mais nada disso. Porque vive retardando assumir a sua função de missionário. As vias de oração me levam a lugares de salvação. Me tira do lugar de morte, me leva para uma missão. Uma missão que tem o meu nome, Jonas. Uma missão que é a minha identidade. Que é o meu número. Que é a minha razão de ter nascido. Aí eu fico bravo porque eu estou na escala. Aí eu fico bravo porque eu tenho que estar mais num culto no dia. Aí eu fico bravo porque fulano não deu muita razão porque eu falei. Entortou o nariz, se aproveitou de mim, não fez isso. No caso de Jonas, aquele que avisa que a destruição está perto, ele não queria fazer isso. Talvez eu me dirijo a alguém hoje que está em Nínive. Talvez eu me dirijo hoje a um Jonas que não quer levar a mensagem de Deus. E que está dizendo, espera, a pandemia agora, sabe? A pandemia agora, ih rapaz. Talvez eu estou levando uma mensagem a alguém que ainda não está na entranha do peixe, mas está no mar agitado. Talvez não está no mar agitado, mas talvez está em um barco. E nesse barco que está, as pessoas, cada um está pedindo e orando e fazendo o que sabe. E o camaradinho aí, o Jonas, está dormindo. Os meus propósitos da minha vida, o meu objetivo, o blá blá blá, o blá blá blá. E o Jonas, que era para ser missionário, missionária, cristão, está dormindo no porão. E sabe o que acontece? As condições vão se estreitando. As anestesias vão acabando. A cidade de Nínive ficava a 3 dias de caminhada. Isso é, dentro da cidade, se você quisesse cruzar a cidade, era 3 dias caminhando. Era aproximadamente 120 mil habitantes. E Jonas, tá bom, Senhor, eu vou fazer. Sabe, tipo aquela pessoa que você fala, vai varrer ali, e a pessoa vai daquele jeito. Aí tem que dar mais aquela chamada, faz direito, faz com vontade, estou fazendo. Por que você não falou com fulano também? Por que não fala com ciclano também? Sabe, que você se sente até mal de pedir alguma coisa. Pastor, se coloque no meu lugar várias vezes. Nesse ponto. Daí Jonas vai lá. Sabe o jeito que Jonas leva a mensagem? Durante os 3 dias? Da forma grosseira,
Arrependei-vos, porque o vosso pecado chegou até os céus, e a destruição virá. Do jeito grosseiro. Tipo, vem aquele camarada pedir oração, fala, eu vou orar, o cara tá mal cheiroso, tá alcoolizado, ou tá isso, ou tá aquilo, mas eu vou orar, né? O cara tá pedindo oração porque tá com dor nos olhos, não enxerga no olho. Tá bom, Senhor, abençoa esse homem, e o cara enxerga? E o cara é curado? 3 dias ali. Ei, se arrependa, cara! Tipo, não vim aqui para agradar ninguém. Não vejo a hora de passar isso. Estou cumprindo tabela. Jonas é o tipo de pessoa que sempre chega atrasado nos compromissos de igreja. Sempre chega. Jonas é o tipo de pessoa que sempre faz o máximo esforço para fazer o mínimo. Conhece alguém assim? Só que eu estou falando para você que essa mensagem veio primeiro para mim. Sempre. Jonas é aquele tipo de pessoa egoísta. É o tipo de pessoa que eu faço para eu me livrar. Eu faço para me livrar, eu faço para desbaratinar alguma coisa. 3 dias de caminhada. Aí a Bíblia diz que ele termina os 3 dias só com uma montanha. A montanha que tem a vista para a cidade. E ele fica ali, de que jeito? Esperando a condenação. Coração rancoroso. Esperando a condenação. Não, Deus é justo, Deus vai pesar a mão sobre eles. Não entende nada sobre o amor de Deus. Olha a vida através dos seus rancores. Aí a Bíblia diz que Deus manda uma brisa morna, que os lábios dele secam, ele fica com sede, naquele sol, e faz crescer uma boboreira. Né? Aquelas folhas grandes fazem sombra para ele. Ele dorme e de repente vem um verme ali e come, uma lagarta, aliás, e come o caule, e a planta morre. E ele fica triste, rabugento, porque acabou a sombra dele. Aí Deus vem e fala com ele. Deus não falou com ele antes, na entranha do peixe. Deus falou agora. Você está chorando por causa de uma boboreira? Você está amando uma boboreira? Você está chorando por essa questão que é mesquinha? Sendo que eu estou aflito, entre aspas, aflito, não é a palavra certa, por 120 mil almas. O que é mais importante? O que é mais importante, Jonas? Jonas leva uma invertida. A palavra de Deus diz que, no livro de Jonas, ele diz que aquele povo se converte. E por incrível que pareça, mesmo aquela mensagem grotesca dele, mesmo daquele jeito de falar, aquele povo entende o recado, é ligado ao céu, aquele povo se arrepende, a destruição não chega para aquele lugar. Lá na frente tem um outro livro da Bíblia que diz que a condenação chegou porque o povo esqueceu disso. O livro de Naum. Mas aquele povo ali se arrependeu, aquela geração se arrependeu. Você está entendendo o que eu estou falando? Sabe por quê que às vezes eu me desvio do propósito? Porque eu dou mais valor a algumas coisas mesquinhas. E a Bíblia diz no livro de Marcos que uma alma vale mais do que o mundo. E às vezes eu estou apegado em coisas mesquinhas, egoístas, que me desvio do propósito. E todo aquele que não entende o propósito fica insuportável a rotina. Faz por fazer. Sabe por que Deus me livrou da morte? Para dizer para as outras pessoas que Deus pode livrar da morte. Sabe por que Deus me livrou das entranhas do peixe? Para dizer para outras pessoas que vale a pena orar. Embora tudo pareça que não vai mudar, vale a pena orar. Sabe por que Deus nos tirou de onde Ele nos tirou? Para levar a mensagem de salvação para alguém. Para carregar alguém no ombro, para gerar alguém no ombro, porque alma você não gera no ventre, alma você gera no ombro, alma você gera onde você carrega a cruz. Discipular alguém é uma adoção. Para de fugir de como é para fazer direito, para de cumprir tabela. Faz quanto tempo que você não convida pessoas para ir para um culto? Faz quanto tempo que você não manda mensagem para alguém, vamos para o culto hoje, irmão, passe buscar aí.
Faz quanto tempo que você não ganha uma alma para Jesus? Faz quanto tempo que você não ora por alguém do teu lado que está chorando, que está reclamando da vida? Faz quanto tempo que você se tornou insensível com as tuas amarguras da vida? Insensível com as tuas amarguras, com as tuas inquietações, e deixou de ouvir o aflito, o pecador, e começou com a tua autojustiça. Quem mandou? Quem mandou? Quem mandou? Eu estou aqui, se quiser tem que ser assim. Faz quanto tempo que isso está acontecendo? Quanto tempo que você está vivo, mas na verdade está meio vivo só? Faz quanto tempo isso? Se você lembrar dele, se arrepender, se você assumir a tua missão, orando a ele para ter estrutura, e iniciando hoje a sua peregrinação de testemunho e salvação, Deus vai te ouvir, Deus vai mover essa situação, Deus vai transformar realidades, e eu e você nascemos para entregar o recado de Deus, eu e você nascemos para levar as boas novas, eu e você nascemos para que a vida de outras pessoas precisam mudar. Nós somos Jonas, nós somos pombos, nós levamos e anunciamos que o Messias está vindo. Nós somos a geração João Batista. As pessoas vêm até nós porque estão num deserto. Ali nós batizamos, elas seguem a Jesus e nós confessamos. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Se eu esquecer disso, eu vou começar a olhar para mim e falar: opa, peraí, eu estou há tanto tempo fazendo a obra, parece que todo mundo é feliz e eu não. Eu estou todo tempo fazendo a obra, eu estou aqui comendo gafanhoto, mel silvestre, estou nesse lugar, eu nem casei. Poxa, não é errado isso, né? Não é errado isso. O que tem, qual que é o problema de ter um pouco de conforto, ou isso e aquilo? Não é errado, mas não despriorize a tua missão, não despriorize o teu chamado, pelo amor de Deus. A igreja, no tempo que nós estamos vivendo, meu irmão, estão convencendo as pessoas a não irem para os cultos, estão convencendo as pessoas a entender que não vale a pena orar, que as coisas não mudam, que a fé é uma coisa antiga, é até bonita, mas não precisa ser uma fé em Deus. Isso é relativo, porque olha aquele mau testemunho, olha aquele outro mau testemunho. Pode ter mau testemunho de alguém, mas tem muitos e muitos bons testemunhos. Pode ter alguém orando para algum famoso morrer, como Deus não ouve essa oração. Alguém desavisado, mas quantos oram e não destacam isso? Quantos oram a favor de que pessoas vivam, sejam curadas? Quantos milagres? Somos canais de Deus apenas, e temos que parar com algumas mesquinharias, de propósito, de querer cumprir tabela, e querer colocar a culpa em pandemia, querer colocar a culpa no povo, querer colocar a culpa de que eu não tenho recurso financeiro, ou eu não tenho tempo, pastor, mas desculpe, eu não sei, eu não tenho jeito de falar, eu não sei lidar com os outros. O amor nos dá habilidade, o amor nos dá garra, o amor por alguém nos adapta, o amor nos dá sucesso. Uma mãe que tem um filho que nasceu com alguma deficiência, algum problema sério, ela sabe identificar melhor as reações daquela criança do que os médicos. Ela sabe dos cuidados que tem que ter, melhor na rotina do que os médicos. Porque o amor faz isso. O amor faz a gente criar atenção. O amor faz a gente ter zelo. O amor faz a gente se sacrificar. O amor faz a gente desconsiderar o dinheiro com relação àquilo que a gente ama. O que é ser rico, pastor? É ter muito daquilo que a gente ama. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se você ama Jesus, se você ama Cristo, não tem como você dizer que ama Jesus e não amar o perdido. Não amar o perdido. E eu estou falando talvez com alguém que está dormindo no ponto. E que literalmente não ama o perdido. As pessoas são somente acesso. Somente acesso. Você pode cobrar a tua honestidade. Você pode ir nessa consciência tua para prestar atenção nessas coisas. Pastor, não lida ali não lida lá. Não lida não, ali é perca de tempo. Não faz isso não, pastor. Pastor, ei,
lidar com aquele lugar, com aquelas pessoas, com aquilo dali. Não faz isso não. Jesus veio para quem? Na prática. Para quem que Jesus veio? Aí eu quero só me envolver com pessoas que podem me levar ao sucesso? Que podem me adotar em coisas? Meu irmão, pelo amor de Deus, coloca a mão na tua consciência. A tua vida ela só vai mudar quando você assumir a tua identidade, o teu propósito. A palavra de Deus, ela te faz conhecer o propósito. A oração, ela te revela tudo isso. Mas as tuas ações vão demonstrar o que está no teu coração e as tuas prioridades. Cuidado com as respostas prontas. Eu não tenho tempo, não é o momento agora. Cuidado com as respostas prontas de que não é o meu ministério, senão você é um impostor. Cuidado com as respostas prontas de que, veja bem, esse momento agora e que, então eu estou pensando em fazer e ter um plano agora e ter isso não passar de uma semana, isso não passar de alguns dias. Se a dor pelas almas não te faz ser moldado em uma forma de alcançá-los na prática. Se você fica esperando a ação de outra, a iniciativa de outras pessoas para você fazer alguma coisa, cuidado com isso, Jonas, porque você é um sério candidato em um barco, no mar, na entranha de um peixe, ou por uma série de situações que você está passando. Pastor, não era para ter uma vida mirrada desse jeito, o que acontece comigo? Até hoje, você não entendeu que você é a voz do que clama no deserto, que nós somos a geração João Batista, que nós anunciamos a vinda do Messias. Até hoje alguns não entenderam. E desviado nesse propósito, tem uma vida inútil. Eu quero entregar essa mensagem para você. E eu quero fazer esse apelo para que o missionário que habita em você, o Espírito Santo que está na tua vida, você escute a voz dele. Você se sensibilize por aqueles que estão ao redor, aonde está o teu meio, os perdidos que precisam te ouvir, e isso na prática, porque pai que faz filho e não cuida, no mínimo é irresponsável. Falar do amor de Jesus para as pessoas é só o começo. Discipular as pessoas é que é o amor. Caminhar junto é que é o amor. E Deus nos colocou, segundo o ministério nosso, justamente, remédio forte para doença forte. Ele te deu capacidade para isso. E talvez hoje você até abandona as pessoas que deveria estar ajudando. Se coloque em pé, por favor. Pastor, eu vim na igreja hoje para ouvir uma mensagem de consolo. Poxa, mas hoje, na verdade, a mensagem CrossFit, hoje, na verdade, quando eu falei para você que era pesado, parece que eu saio de uma discussão, é porque é uma batalha muito séria, quando Deus nos chama para sair da zona de conforto. Por que sempre chega atrasado? Por que não chega sempre antes, 10 minutos para orar? Por que não se compromete na igreja com Cristo? Por que não faz projeto com Deus? Por que você não se compromete em buscar tal pessoa, em ajudar? Por que não se compromete? Está sentindo falta de alguém? Por que não manda uma mensagem? Está sentindo falta de alguém? Por que não vai fazer uma visita durante a semana, procurar entender, só ouvir a pessoa? Por que você não se torna um acesso de Jesus na vida de alguém? Porque eu já prego no altar. Porque eu toco já. Porque eu sou diácono, sabe? Se alguém quiser, eu estou aqui, de portas abertas. Eu não rejeito ninguém. Mas não é ir de encontro ao perdido. Jesus não andava pela Galileia, Jesus não andava em Jericó, Jesus não andava em Jerusalém, em todo e qualquer outro lugar, anunciando o Evangelho, ou ele ficava só parado no lugar e as pessoas vinham até ele? E aí, o que vai ser? Se o teu coração está inflamado nesse chamado, põe a mão no teu peito assim, eu quero orar por você. Talvez você não sabe por como começar, mas cursos, cultos, é aí que você começa. E você vai estar atento às oportunidades ao teu redor. Você vai estar atento com essas oportunidades, onde pessoas precisam de uma oração, onde pessoas precisam, você precisa ligar alguém ao céu, colocar a mão no ombro e fazer uma oração. Você sabe disso, o Espírito Santo traz alguém à tua memória. Você sabe disso. Ele quer curar alguém.
Ele quer salvar alguém. Alguém precisa receber um apelo de aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Alguém está aguardando um convite seu. Alguém precisa que você seja mais incisivo. Muda essa vida. Sai deste lugar que você está atolado. Deus tem um ministério para você. A igreja é a voz de Deus neste mundo. Eu vou orar por você agora. E é você que se compromete com Deus. Eu não sei se você está nas entranhas, no mar, no barco ou antes disso tudo. Eu não sei se você já está em Nínive. Eu não sei qual é a tua condição. Mas é você que vai falar para Deus agora. Santo Deus, bondoso amigo, aquele que tem paciência conosco, aquele que nos conduz por um caminho eterno, aquele que tem nos revelado o verdadeiro objetivo da vida. Deus dos nossos antepassados, Deus de Pedro, Deus de Abraão, Deus de Paulo, Deus de Policarpo, oh Deus de Aimé, o Senhor é o Deus Pai, que nos chama para um propósito eterno, e confessamos ao Senhor, que por um tempo estivemos assustados, ludibriados, convencidos, enganados, distraídos, acovardados, mas o Senhor é o Deus que nos desperta, o Senhor é o Deus que acende a luz, o Senhor é o Deus que nos revela sobre a eternidade, o Senhor é o Deus que nos diz sobre o propósito e todo o cuidado que tem conosco. Oh Senhor, nos dá o alerta sobre as prioridades da nossa vida. Por favor, Jesus, levanta os teus missionários, levanta, meu Deus, os teus filhos, aqueles que amam a alma para um ministério que está morto. Levanta, Espírito Santo, levanta desse cemitério. Levanta, Pai, a alcançar o perdido. Levanta, Jesus, aquele que está distraído. Oh Pai, não deixe essas chamas se apagar, independente do que falam, independente do que tentam assustar, independente do desânimo que vem querer combater. A ligação contigo, a oração faz isso cair por terra, meu Deus, no nome de Jesus. E se o Senhor quiser, pode mandar 12 legiões de anjos a favor da extensão do teu reino, para expulsar toda classe demoníaca, para que teu evangelho seja revelado com qualidade, para que os valores sejam colocados à prova, para que haja extensão, mas que haja o verdadeiro amor, a adoção das almas, a agregação, meu Deus, no teu corpo, Jesus Cristo, o cuidado uns dos outros, o existir como igreja, o repartir o pão, que as acusações caiam por terra, que as desculpas caiam por terra, oh Jesus Cristo, e que os seus missionários brotem, porque oh Pai, oh Jesus Cristo, toda pessoa que está ligada à oliveira verdadeira gerará fruto. Toda pessoa que estará ligado, oh Jesus, a vide vai produzir ramos, vai produzir frutos. Ah, Espírito Santo de Deus, levanta este profeta, levanta, Pai, este consolo, levanta este cajado, dá direção para esta pessoa, coloca chama nas suas mãos, nos teus olhos, coloca chama, Pai, sobre, meu Deus, as decisões da vida dessa pessoa. Oh Pai, porque a unção já foi derramada, e desde já, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor Jesus Cristo por toda a tua fidelidade e amor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.